Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Graças a Deus, hoje é quinta-feira, né? Estamos aí quase no finalzinho da semana, né? Que o Senhor possa estar abençoando o seu dia e a graça dele esteja sobre sua vida nesta manhã. Amém? A palavra do Senhor para o seu coração se encontra em Esdras, no seu capítulo 3, a partir do seu verso 10, que diz assim: Quando os construtores completaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes vestiram as suas roupas sacerdotais e tocaram as trombetas. Os filhos de Asaf fizeram soar os seus símbolos para louvar o Senhor na forma ordenada por Davi. Eles cantavam cânticos de louvor e ações de graças ao Senhor numa forma responsiva. A letra do cântico dizia assim: Ele é bom, e o seu amor para com Israel dura para sempre. Então, todo o povo louvou o Senhor em alta voz, porque haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas e outros chefes das famílias mais velhas que se lembravam do belo templo de Salomão, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo, enquanto outros gritavam de alegria. Assim, os gritos de alegria e o choro se misturavam de forma tão barulhenta que se podia ouvir de longe. Essa é uma palavra tremenda, né? Para você entender um pouco o contexto, o povo de Israel foi preso, né? Foi cativo na Babilônia durante 70 anos, né? Sob o domínio de Nabucodonosor. Então o Senhor ele levantou a Ciro para que Ciro libertasse o povo, né? E o povo pudesse voltar às suas origens, voltar às suas terras, né? E assim aconteceu. Porém, quando o povo retornou para a cidade de Jerusalém, ela estava destruída, ela estava desolada, né? Seus muros derrubados, suas casas queimadas, né? E então o povo decidiu se levantar e reconstruir, né? E a primeira obra a ser feita, a primeira obra a ser realizada na cidade de Jerusalém era justamente o templo, né? O povo se preocupou em reconstruir o templo do Senhor, né? E aqui nesse capítulo 3 de Esdras nos diz que quando o povo terminou de reconstruir, quando o povo terminou de levantar os alicerces para a reconstrução do templo, muitos se alegravam, né? Os jovens se alegravam porque eles estavam contentes, estavam felizes, né, por aquilo que eles estavam vendo. Porém, os mais velhos, né, os anciãos, né, aqueles que viram a glória do primeiro templo construído por Salomão, choraram e se lamentaram porque o templo já não era mais tão bonito como o primeiro templo, né? E muitas vezes, em algumas situações da nossa vida, nós somos como aqueles velhos, né? Como os anciões que se lamentaram, né? Em algumas situações da nossa vida, nós vemos que olhamos para trás, né? E pensamos, poxa, mas aquele tal emprego era tão bom. Poxa, mas aquele meu primeiro relacionamento, olha, não se compara. Então a gente começa a fazer essa comparação, né? Acreditando que aquilo que primeiro nós tínhamos era muito melhor do que aquilo que hoje nós temos, né? Infelizmente ou felizmente, por algumas situações que nós passamos em nossa vida, nós ficamos marcados de uma forma tão profunda, né? A qual nós nunca mais voltamos a ser a mesma pessoa, né? E isso é bom. Então a gente tem que começar a se alegrar com as novas mudanças que o Senhor traz sobre nossa vida, né? Talvez em algumas circunstâncias realmente, né? Depois de alguns processos passados juntamente com Cristo, né? Talvez a gente não volte a ser a mesma pessoa, talvez na vida financeira a gente não consiga ser restituído e volte a ser a mesma coisa, na vida ministerial, na vida familiar, talvez depois de algumas coisas acontecidas, né, você possa olhar, né, e pensar, poxa, meu cônjuge não é o mesmo, meu marido, minha esposa não é a mesma, meu filho não é o mesmo, a minha igreja não é a mesma, o meu estado financeiro, meu estado emocional não é o mesmo. Porém, nós não podemos ficar, né, nos lamentando com aquilo que um dia foi bom, com aquilo que um dia a gente acreditou que era bom para nós, né? A palavra do Senhor em Isaías 43, né, no seu verso 18 e 19, ele diz, né, que nós não devemos nos lembrar das coisas passadas, que nós não devemos focar nas coisas antigas, né? Mas o Senhor está fazendo por nós uma coisa nova, né? Então, por muitas vezes, a gente fica se lamentando, a gente fica entristecido, questionando, porque talvez as casas antigas, né, não seriam mais as mesmas, né? O templo não seria mais o mesmo, as praças não seriam mais os mesmos, né? O muro, a glória, né, da primeira casa, a glória do primeiro templo realmente era muito lindo, né? Porém, depois de tudo que aconteceu, realmente, né, quando o povo foi edificar, quando o povo
foi levantar de novo a cidade, a começar, né, pelos alicerces do templo, eles choraram e eles se lamentaram, né? Os mais anciões talvez tenham visto, né, a glória do primeiro templo, né, sendo construído, sendo levantado, aquele ouro, aquela riqueza, aquela grandeza, e talvez ali naquele momento, hoje, né, eles viam aquela situação, talvez eles ali pegando as pedras que já estavam todas quebradas para poder refazer algo, para poder reconstruir algo, né, e aquilo talvez entristeceu muito o coração deles, né, e aqui a palavra do Senhor diz que eles choravam tanto que, à medida com que se escutava os gritos de alegria daqueles jovens que estavam contentes pela cidade, né, pelo templo que estava sendo reconstruído, também se escutava o choro, né, e a lamentação dos mais velhos. Porém, a Bíblia sempre ensina pra gente que se nós ficarmos tanto tempo assim, né, aprisionados em um sentimento de tristeza, em um sentimento maligno, de culpa, em um sentimento que não traz para nós, né, não revela para nós a glória do Senhor, infelizmente nós vamos ficar ali aprisionados, né, vamos ficar ali passando a nossa vida, assim como dias atrás eu trouxe uma palavra para vocês, né, falando sobre Terá e Harã, né, onde Terá armou a barraca numa cidade onde ele não deveria e por causa da dor ele morreu ali, né, ele não viu o cumprimento, né, de uma promessa, ele não chegou no destino dele por causa de uma dor, né, e por vezes somos assim também, né, nós temos que parar de ficar nos lamentando por aquilo que um dia foi bom, por aquilo que um dia para nós foi proveitoso, né, e que nós venhamos entender que a glória da segunda casa, né, será maior do que a primeira, né. Em alguns capítulos mais para frente, o Senhor ele faz uma promessa, né, através da vida de Ageu. E Ageu libera essa palavra, né? Ele diz: olha, não fiquem se lamentando, não fiquem questionando, porque a glória da segunda casa, a glória do segundo templo será muito maior, né? Então, às vezes a gente fica se lamentando por causa de coisas na nossa vida que, infelizmente, nunca mais voltarão a ser as mesmas, né? Talvez você que está assistindo esse vídeo, né, esteja se questionando até mesmo sobre você, dizendo: eu nunca mais vou ser o mesmo depois disso que eu passei, depois dessa situação, eu nunca mais vou conseguir confiar, eu nunca mais vou conseguir amar alguém, eu nunca mais vou conseguir me entregar em um relacionamento, eu nunca mais vou conseguir me dedicar tanto assim numa vida ministerial como eu gostaria, eu não vou conseguir me dedicar tanto numa vida financeira e conquistar, né, as coisas que eu desejo por causa de medo e por causa de algumas coisas que eu passei lá atrás. Mas o Senhor manda eu te dizer nesta manhã: não fique se lamentando. Seja grato pela nova oportunidade que o Senhor ele tem dado sobre a sua vida. O que era mais preferível para você? Você preferiria ficar ainda lá cativo na Babilônia, se lamentando e chorando, não podendo cultuar ao seu Deus, não podendo voltar às suas raízes? Ou você prefere hoje, ainda que no meio de dor, ainda que no meio de lágrimas, né, e de alegrias, reconstruir isso que o Senhor tem sobre sua vida, né? Essa é uma escolha nossa, né? Um estado de espírito que vem de nós, né? Ou nós somos gratos pela oportunidade que o Senhor está nos dando de reconstruirmos esse templo, né? Reconstruirmos a nossa vida, ou vamos ficar a vida inteira se lamentando, questionando e chorando por coisas que realmente não vão mais agradar ao Senhor, né? Nós precisamos ser alegres, né? E entender que a vontade de boa, a vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável, né? Então, quando nós buscamos, né, aceitar a vontade de Deus sobre nossa vida, as coisas na nossa vida também começam a caminhar, as coisas na nossa vida começam a andar. Então, a palavra do Senhor para o seu coração nesta manhã é justamente essa: pare de se lamentar, pare de se questionar, pare de dizer que a sua vida nunca mais será a mesma, pare de ficar triste, pare de ficar ansioso porque você queria aquele emprego de novo, você queria aquele relacionamento de novo, você queria aquela situação de novo, porque você queria aquele ministério de novo. Pare de se lamentar com isso. Veja que Deus está fazendo coisas novas sobre sua vida. Entenda que quando o Senhor ele fala sobre nossas vidas, né, que a gente vai recomeçar, a gente precisa deixar para trás tudo aquilo que um dia nós já tivemos, né? A gente sempre fica feliz quando o Senhor fala que é tempo de recomeço sobre nossa vida, né? A gente fica todo alegre, contente, porque a gente fala: não, vou começar, agora vai dar tudo certo. Porém, a gente esquece que quando o Senhor fala para nós que tem um recomeço, é porque as coisas que até hoje nós tínhamos, né? Os cargos que até hoje nós tínhamos, as verdades, né, que até hoje nós carregávamos, tudo isso vai ficar para trás, né? Então talvez seja um tempo de recomeço realmente do Senhor sobre sua vida. Mas eu quero que você entenda que vai ficar para trás muitas coisas.
tantas coisas boas como também ruins, né? Algumas você vai se sentir aliviado porque ficaram para trás, outras você vai chorar e se lamentar porque não queriam que tivesse ficado. Mas ainda assim, o recomeço ele é necessário, principalmente quando o Senhor ele quer mudar a sua atmosfera, a atmosfera da sua vida, né? Quando o Senhor quer cumprir o propósito dele sobre sua vida para que você chegue ao seu destino, chegue ao cumprimento de uma promessa, muitas coisas ao nosso redor vão mudar. Então pare de se lamentar e pare de se questionar. Comece a ser grato a Deus, grato pela oportunidade que ele está te dando de reconstruir, de recomeçar, né? Grato pela oportunidade que o Senhor está te dando, né? Então, seja alegre, fique contente com aquilo que o Senhor tem feito e não se esqueça, né? Assim como Isaías aqui 43, versos 18 e 19 diz: não fique pensando nas coisas antigas e nas coisas do passado, mas veja como Deus faz novas todas as coisas. Amém? Fique com essa palavra para o seu coração nessa quinta-feira. Que o Senhor possa estar abençoando o seu dia. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, enviar, né, esse vídeo, essa mensagem, essa palavra de Deus para outras pessoas. Não se esqueça de inscrever também no canal. E se o Senhor permitir, amanhã estarei aqui de novo com vocês às 6 horas da manhã. E você não pode perder mais um episódio Cristo na Mente. Deus abençoe.